A paz do Senhor, queridos irmãos, que têm nos acompanhado pelas aulas aqui online. Estamos aqui novamente para mais uma aula da EBD, o segundo trimestre de 2020. Antes de começar a aula de hoje, eu quero deixar aqui um grande abraço às minhas amigas, às companheiras de todos os domingos. Nós nos reunimos aqui no salão da Igreja Sede para estudarmos um pouco mais da palavra do Senhor Jesus e eu estou sentindo muita falta delas. Então, irmãs queridas, vamos continuar em oração. Logo esse tempo vai passar e vamos estar aqui novamente juntas para estudarmos e crescermos na graça e no conhecimento da palavra de Jesus. A lição de hoje, irmãos, ela tem como tema a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Essa palavra sublimidade, ela quer nos arremeter ao que é grandioso, ao que é excelente, o que é perfeito. Então, o autor coloca essa palavra para que a gente possa entender o quão rico é essas bênçãos espirituais em Cristo. O nosso textuário está em Efésios, capítulo 1 e o verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A verdade prática diz assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então, irmãos, na lição de hoje nós vamos abordar a grandeza, a excelência das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. A nossa lição ela está dividida em três assuntos. E o primeiro diz sobre a nova posição em Cristo, o segundo em uma vida cristocêntrica neste mundo, e o terceiro é o Espírito Santo, o penhor da nossa herança. São esses três temas que nós vamos trabalhar aqui, vamos refletir um pouco sobre eles. O primeiro, irmãos, a nova posição em Cristo. Então, o autor aqui, o comentarista da nossa lição, ele coloca que Paulo queria trazer para os irmãos ali, a necessidade de você entender primeiramente onde você estava, qual era a sua situação, a sua condição de pecador, para aí sim você poder compreender que bênçãos eram essas. Então, o apóstolo Paulo, ele coloca bem assim, olha, em Romanos 3:23 ele fala: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, estavam separados. Nós perdemos o direito à glória de Deus. E ele tem uma consciência tão ampla disso que lá em Romanos ele ainda vai citar que não há um justo sequer, todos são maus, todos são condenáveis perante Deus. E ele quer passar, irmãos, porque essa carta é uma carta pastoral, uma carta onde Paulo quer ensinar os seus irmãos na fé ali em Éfeso. E aí, irmãos, nós vamos ver aqui no textuário, ele enaltecendo ao Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, fazendo aqui uma menção à Trindade. Então, ele começa aqui no verso 13, que é o nosso textuário, bendito o Deus, bendito, digno de louvor e adoração ao Deus que nos abençoou com bênçãos espirituais em Cristo. Então, irmãos, aqui tem uma grande novidade que Paulo está levando ali para aquelas pessoas. E essa novidade houve até um grande impacto, eu acredito, porque ali, como já foi dito na aula passada, eles estavam num contexto de idolatria. Adorava-se a Diana, que era a deusa da fertilidade, e muitos outros, inclusive ao próprio imperador. Então, Paulo traz uma novidade. Ele diz: bendito o Deus. Oh, que Deus é esse, né? Eles não o conheciam. Então, Paulo traz aqui essa novidade. Esse Deus merecedor de toda a honra e toda a glória. Ele deixa claro aqui que o projeto, o propósito divino da salvação, apresentado por ele, por esse Deus, né? Foi pensado muito antes por esse Deus, desde antes dos tempos, antes de se fundar os tempos, de começar um novo tempo, Deus já havia planejado tudo isso. E ele apresenta aos irmãos dali
essa novidade de bendizer um Deus que eles não conheciam. Então, se eles não conheciam esse Deus, muito menos as bênçãos espirituais aqui ele quer descorrer aqui no texto dele, que são relacionadas à salvação. Não tem aqui nesse momento objetivo nenhum de falar do que é material. Não é um evangelho de prosperidade. Ele não está apresentando aos irmãos ali, convidando-os a adorar o Senhor, adorar esse Deus, porque ganharam um carro, porque ganharam uma casa, ou porque os seus problemas seriam resolvidos. Não é isso, não é esse o objetivo. É pecado tudo isso? Não, não é pecado. Não é pecado falar de bens materiais, mas esse não é o objetivo de Paulo. Paulo quer trazer o povo a adorar e agradecer a Deus e a bendizer ao Senhor Jesus por essas bênçãos que são espirituais, que vêm do céu, são celestes, né? E que bênçãos então são essas? Já que não é um carro novo, não é uma casa, não é a cura de doenças e enfermidades, então que bênçãos são essas? E aí nós vamos ver aqui no verso 4 do capítulo 1, as bênçãos espirituais dadas pelo Pai. Ele nos elegeu, no verso 4, ou seja, ele nos separou, nos chamou para sermos santos. No verso 5, ele nos predestinou para sermos filhos, ou seja, ele fez um predestino, ele nos coloca já destinados a ser seus filhos. E nos fez agradáveis para si, no verso 6. As bênçãos dadas, essas bênçãos espirituais dadas por Deus o Filho. No verso 7, nós vamos ver ele nos remindo, ou seja, nos libertando, nos resgatando, nos salvando. E do verso 8 ao 12, nos acolhendo por sua vontade, nos trazendo para ser parte de sua família. E no verso 13, nos revelando a palavra da verdade. Ainda essas bênçãos dadas pelo Espírito Santo de Deus. No verso 13 desse mesmo capítulo, nós vamos ver um Espírito Santo que vem nos selar e nos dar garantias de que todas essas bênçãos seriam realizadas na minha e na sua vida, em Cristo Jesus. Então, nós vamos ver aqui um Deus Pai que planejou todas essas bênçãos espirituais. Nós vamos ver um Deus Filho realizando todas elas e o Deus Espírito Santo aqui garantindo que elas seriam cumpridas na minha e na sua vida. Então, meu irmão e minha irmã, seja sincero, já agradeceu a Deus hoje por essas bênçãos tão sublimes? Porque é nosso hábito agradecer a Deus pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso trabalho. Isso é muito comum, né? Nós fazemos isso diariamente. Mas quantos de nós hoje agradecemos a Deus por todas essas bênçãos espirituais e que nós vamos ver isso mais à frente nas outras lições, a riqueza de tudo isso e a importância de tudo isso para a nossa vida, porque é por meio delas que nós vamos descobrir, vamos entender o mistério da salvação que nos foi revelado. Então, que bênçãos são essas? Já que não é um carro novo, já que não é um trabalho novo, não é uma casa nova. Então, Paulo começa a explicar aos irmãos ali sobre essas bênçãos. Então, no verso 4 do capítulo 1, ele coloca, ele nos elegeu, Deus Pai, ele nos elegeu, ele nos separou, ele nos chamou para sermos santos. No verso 5, ele fala que nos predestinou para sermos filhos. No verso 6, ele diz que nos fez agradáveis para si. Essas bênçãos são dadas pelo Deus Pai. E agora pelo Deus Filho. No verso 7 diz, nos remiu, nos libertou, nos resgatou, nos salvou. No verso 8 até o 12, ele diz que ele nos acolheu por sua vontade. Somos parte agora da família de Jesus. No verso 13, ele nos revela a palavra da verdade. Ele diz que Jesus Cristo nos revelou a palavra da verdade. Então, nós vamos ver aqui no verso 13, o Espírito Santo nos abençoando com essas bênçãos espirituais. Ele nos selou e nos dá garantias.
Irmãos, nós vamos ver aqui o Deus Pai, que planejou todas essas bênçãos muito antes da fundação do mundo. Nós vamos ver o Deus Filho, que realizou todas essas bênçãos, e o Espírito Santo, que nos garante, que nos dá garantias de que todas essas bênçãos é para mim, é para você e serão cumpridas na nossa vida. Então, meu irmão e minha irmã, você, seja sincero, já agradeceu a Deus hoje por essas bênçãos, por tudo isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui? Ou você, como eu, muitas vezes agradecemos por um carro, pela família, pela saúde e nos esquecemos de agradecer, engrandecer ao Deus Todo-Poderoso por todas essas bênçãos espirituais que Ele pensou, Ele planejou para nós. Mas tem uma condição, né? E aí o autor aqui da nossa revista, ele fala, é preciso estar em Cristo. Nosso tema fala, as bênçãos são espirituais em Cristo. Não é possível ser participante ou receber essas bênçãos sem reconhecer e confessar que tudo isso foi realizado lá na cruz, né? O sacrifício de Jesus. Essa nova posição que eu vou assumir, reconhecendo tudo isso, é pela misericórdia dele. Não é pelo meu merecimento, não é porque eu sou boazinha, eu sou gentil, não é nada disso, é por ele. E aí em Romanos 5:11 diz assim, olha irmãos, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi por intermédio dele, de quem recebemos agora a reconciliação. Uma vez, irmãos, que tudo foi, tudo é e tudo será por Ele e para Ele, é necessário vivermos uma vida onde mostre que tudo é para louvor e glória dele. No versos 6, 12 e 14 do capítulo 1, nós vamos ver o apóstolo colocando louvor da glória da sua graça, louvor de sua glória. Por quê? Por que isso? Para que isso? Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então vamos seguir aqui, irmãos. No verso 9, o apóstolo Paulo, ele coloca tudo isso como um mistério que foi desvendado por sua vontade, pela vontade do Pai, por seu beneplácito, ou seja, por seu consentimento. Foi ele que quis que acontecesse tudo isso. Ele que desejou que conhecêssemos a riqueza de sua glória, onde Cristo é a nossa esperança. Todos, irmãos, todos nós somos herdeiros dessa promessa. É interessante, irmãos, que naquela época, naquele contexto, haviam muitos grupos onde o conhecimento era restrito. Então não se abria muito às pessoas. Então eles tinham o conhecimento e ficava entre um grupo selecionado. E aí o apóstolo Paulo vem novamente com uma novidade. O que todo esse plano que ele anuncia, todo esse evangelho anunciado por ele, não é restrito a grupos seletos. Ele diz assim no verso 12, não é só para nós, os judeus, mas é para todos. Ele coloca aqui o pronome vós, dizendo é para nós, mas é para vocês também. Isso quer dizer, irmãos, que todos então seremos salvos? Não, não é bem isso. Nós já falamos anteriormente sobre as condições para desfrutarmos dessas bênçãos. E nós temos o livre-arbítrio, irmãos, o momento em que nós vamos escolher por desfrutar ou não. Tudo isso foi estendido, foi oferecido a todos. Mas nós temos o momento da escolha, onde nós escolheremos em seguir a Cristo ou não. Então agora nós vamos finalizar, irmãos, indo para o tópico 3, que é o Espírito Santo como penhor da nossa herança. Irmãos, penhor é a garantia. É como nós fôssemos nessas lojas e deixássemos lá a nossa casa, a escritura de uma casa, garantindo que após um determinado tempo nós voltaremos lá para fazer o pagamento. Então é uma garantia. Paulo aqui deixa claro que no momento em que nos rendermos a Cristo por meio da fé, porque nós não estivemos lá, nós não vimos o sacrifício de Jesus, então é pela fé.
nós vamos receber no momento da nossa conversão o selo do Espírito Santo. Irmãos, para nós entendermos de uma maneira bem prática o que é esse selo do Espírito Santo, essa marca, vamos pensar nos grandes pecuaristas. Quando os bichinhos vão passando, eles pegam aquele ferro e marcam os bichinhos. E aí, por onde quer que esses animaizinhos andem, lá está a marca do proprietário, ele é dono daquele animalzinho. E é assim que Deus faz conosco. Ao sermos selados pelo Espírito Santo, Deus nos identifica como pertencentes a Cristo e logo filhos dele. O Espírito Santo também vai regenerar, purificar e santificar do pecado. Em 1 Coríntios 6:11 diz que fomos santificados, justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O Espírito Santo também é o que vai convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Em João 16:8 diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Ele quem? O Espírito Santo. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E também, irmãos, é por meio dele que vamos desenvolver o nosso relacionamento com Deus, por meio do fruto do Espírito Santo que está em Gálatas 5. E aí fica aqui mais uma pergunta. Uma vez selados, marcados pelo Espírito Santo, salvos para sempre? Essa resposta não darei, mas Mateus 24:13, lá está a nossa resposta. Diz assim: aquele que, porém, perseverar até o fim, esse será salvo. Então, outra condicional, é preciso perseverar até o fim. Irmãos, para concluir a nossa aula de hoje, então, Paulo nos ensina nesse capítulo 1 da Epístola aos Efésios sobre os propósitos de Deus para salvar todo mundo. Tudo é para louvor e glória dele. E o meu pedido nesse momento é que haja abertura da sua mente, do seu coração, para que o Espírito Santo, porque esse é o trabalho dele, te convença de tudo o que o apóstolo Paulo escreveu aqui no capítulo 1 e que eu descorri aqui para os irmãos e que conversamos e refletimos na aula de hoje. Deus abençoe a todos os irmãos em Cristo Jesus. Amém?